Nós vamos continuar aí nos nossos estudos de química orgânica. Já estamos na aula 14 falando das funções orgânicas. Nessa aula nós vamos falar das principais funções nitrogenadas, beleza? Amida, amina, que são as mais cobradas, e também um pouquinho das nitrilas e dos nitrocompostos. Acompanhe aí. A função nitrogenada aí que nós vamos abordar são as aminas. São compostos orgânicos derivados da amônia. Olha aqui a amônia, o NH3, já ouviu falar dela, né? Então o nitrogênio ali da família 5A ou família 15 realiza 3 ligações covalentes com o hidrogênio, pronto, adquire estabilidade. Essa é a amônia, um composto inorgânico. Porém, se esses hidrogênios ligados ao nitrogênio forem substituídos por compostos orgânicos, por radicais orgânicos, né, sejam eles iguais ou diferentes, nós teremos compostos aí pertencentes à função amina. Então, olha só, o nitrogênio, por realizar essas 3 ligações aqui, ó, os 3 hidrogênios podem ser substituídos por radicais orgânicos. Esse primeiro caso aqui, ó, a gente vê que ele mantém 2 hidrogênios, mas um deles é substituído por um radical orgânico. Quantos carbonos aqui vai ter, não importa, né? Se for um radical orgânico, quer dizer que já pertence às aminas, um composto orgânico com nitrogênio ligado a carbono, certo? Como um dos 3 hidrogênios foi substituído, eu vou classificar aminas desse jeito de amina primária. Tipo aquela classificação que a gente viu do carbono. Ah, o carbono está ligado a 4 outros carbonos, ele é quaternário. Aqui a gente vai olhar o nitrogênio da função amina. Se ele estiver ligado a um carbono, né, no lugar do hidrogênio que ele tinha ali, amina primária. Se 2 hidrogênios forem substituídos, amina secundária. E se ele estiver cercado de 3 átomos de carbono, ou seja, perdeu todos os seus hidrogênios, foram substituídos por grupos orgânicos, amina terciária. Mas você viu um nitrogênio ligado a um carboninho, você sabe que ali tem a função amina, certo? Aqui ó, tem alguns exemplos para vocês de nomenclatura de compostos da função amina. Olha o que eu falei com você, essa aqui é uma amina primária. Por quê? Porque ele mantém 2 hidrogênios e só um grupo foi substituído ali. E olha só, esse grupo aqui a gente considera ele como se fosse um radical, como se fosse uma ramificação, vamos dizer assim, né? E tem um carbono só, metilamina. Você só não pode esquecer, se tivesse o nome e fosse montar, do seguinte. Olha, amina, eu sei que tenho ali meu nitrogênio, tá? E nele eu tenho ligado um metil, CH3, pronto. E deixar simplesmente assim. Não, se tem só o metil ligado no nitrogênio, eu sei que esse nitrogênio vai ter 2 hidrogênios. Os hidrogênios a gente não precisa nomear, não é isso? Então não se esquece disso. Nitrogênio, família 5, 3 ligações. Esse aqui, ó, a gente vê que é uma amina secundária, onde 2 hidrogênios foram substituídos. Um hidrogênio mantém. Não preciso colocar nome nele. Mas esse grupo aqui, ó, assim como esse, chama metil. Então eu coloco o quê? Dimetilamina. Não vai, dimetil são 2 carbonos. Aí você vai lá e coloca numa ligação só, formando um grupo, só 2 carbonos. Você sabe que não é isso. Se fossem 2 carbonos juntos, não chamaria dimetil, chamaria etil, certo? Então dimetil são 2 grupos metil. Amina, então quer dizer que eles estão ligados aonde? No nitrogênio. Se tem 2 grupos ligados ao nitrogênio, ainda restou uma ligação com o hidrogênio. Show? Esta aqui, ó, já é uma amina terciária. Os 3 nitrogênios foram substituídos por grupos orgânicos, iguais nesse caso. E também chama metil, um exemplo bem facinho para você não esquecer, né? Então, ó, metil, 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 trimetilamina. Não precisa indicar posição, porque eles estariam ligados a quem? Diretamente no nitrogênio. Ótimo, né? Agora, aqui eu coloquei um exemplozinho diferente, onde os radicais serão diferentes. Aqui um carbono só, metil. Aqui 3 carbonos, propil. O que a gente sabe? Ordem alfabética, né? Então, metil, propil, amina. Opa, 2 radicais, então esse nitrogênio também está ligado a um hidrogênio. Show, né? Você não vai errar isso nunca mais na sua vida. E o próprio nome indica, ó. Eu não coloco mais o final igual eu colocava nas outras funções. Eu coloco o mesmo nome da função. Metilpropilamina. Etil, fenil, isopropil, amina. Você sabe que é um nitrogênio ligado a esses radicais. Aqui, ó, tem um tipo de amina aromático, né? Esse aqui é o anel aromático, a gente já conhece.
E como a gente nomeia como grupo, como radical orgânico, a gente sabe que ele, como radical orgânico, leva o nome de fenil. Então, fenilamina, um anel aromático ligado ao nitrogênio. Se só tem o fenil ligado nele, quantos hidrogênios ele mantém? 2. Não é isso? Esse composto aqui é muito conhecido como anilina. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de onde as aminas são utilizadas. Para inúmeras sínteses orgânicas, o nitrogênio é um elemento muito importante. Tá? Vulcanização da borracha, que dá mais resistência à borracha, mais elasticidade. Fabricação de alguns sabões. Preparação de corante, que é onde a gente já ouviu falar de anilina, né? Antigamente pintava-se calça jeans, ficava desbotado. Ah, compra lá anilina azul para pintar a calça, para a calça pegar aquela cor de novo. Entendeu? Então é muito utilizada essa substância aqui como corante. Produção de medicamentos. E da onde vêm as aminas? Onde é possível encontrar as aminas? Elas são extraídas de vegetais, são produzidas pela decomposição de cadáver, né? E principalmente pelo cadáver de peixe. Tem lá aquele peixe morto, vocês falam, nossa, que catinga que tá isso aqui. Por quê? Porque a substância que dá aquele odor, aquele mau cheiro, é justamente uma substância que vem do composto que é classificado como uma amina. Você sabe que ali tem átomos de carbono ligados a nitrogênio. Fácil demais, né? Você não vai esquecer. Outra função muito importante, muito cobrada, nitrogenada, é a amida. Então você tem que tomar cuidado com uma letra que muda, né? Amina para amida. E o que a gente vê aqui, ó? A gente vê que aqui também vai ter o nitrogênio com suas 3 ligações. Porém, esse nitrogênio vai estar ligado à carbonila. Lembra o que é carbonila, né? Ou seja, o carbono dupla com oxigênio. Então, esse nitrogênio vai estar ligado ao carbono, assim como as aminas, correto? Porém, esse carbono vai ter uma ligação dupla com oxigênio. Então, carbonila ligado a nitrogênio não é amina, é amida. Então, quando você vê uma estrutura enorme lá, você identifica átomos de nitrogênio naquela estrutura. O que você vai olhar? Você vai olhar o carbono, os, né? Carbono que está ligado ao nitrogênio. Esse carbono aqui ligado ao nitrogênio tem dupla com oxigênio. É uma carbonila, amida. Não tem, professor? Então é amina. Até uma regrinha que fala o seguinte, ó. Amina não tem bola. Quem que seria a bola aqui? O oxigênio, né? Amina não tem bola. Então a amina não tem ligação dupla do carbono com o oxigênio. A amida tem bola. Toma cuidado. Exemplos básicos, tá? Depois eu vou até dar outros exemplos ali um pouquinho mais complexos aqui mesmo, para vocês terem uma noção. Mas a gente não dá tanto foco em nomenclatura dessas funções, que é menos cobrado. Dependendo do que você vai fazer, do que você está se preparando, aí você tem que decorar tudo aí. Decorar não, que merda que eu falei. Aprender. Então vamos lá, ó. O que a gente vê aqui, ó? Eu vejo uma amida, nitrogênio ligado à carbonila, porém esse composto só tem um carbono. Então, ó, match de um carbono. Se só tem um carbono, não tem como ter ligação dupla com outro carbono, porque esse outro carbono nem existe nessa estrutura. E o nome completo da função, amida. Não tem só o finalzinho. Amida, ó. Metanamida. Você vai falar, professor, tem uma ligação dupla aqui. A gente já falou disso de outras aulas, né? O aqui, ó, indica a ligação entre carbonos. Essa ligação dupla aqui, ó, eu sei que ela vai existir simplesmente porque eu coloquei aqui, ó, amida. Eu sei que a amida tem que ter essa estrutura aqui. Então eu não preciso indicar. Eu tenho que indicar a ligação entre os átomos de carbono, certo? Olha só a semelhança aqui, ó. 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho a carbonila ligada ao nitrogênio. Se o nitrogênio só está ligado a esse carbono, tem que ter 2 hidrogênios para completar as 3 ligações. Ótimo, o que vai mudar? Aqui tem 2 carbonos. Etano, porque a ligação entre os carbonos é simples, então uso AN, etanamida. Aqui, ó, 3, protonamida. Você já pegou, não preciso falar. Porém, as amidas, elas podem ser classificadas como monossubstituída ou dissubstituída. O que quer dizer isso? Não pode ser trissubstituída, tá? Por quê? Porque para ser uma amida, ela já deve estar ligada à carbonila. Ok. Então ela pode ter 2 hidrogênios, ainda, né? No nitrogênio. Porém, esses hidrogênios eles podem ser substituídos por grupos orgânicos, né? Então ele pode estar ligado a 2 átomos de carbono, considerando já o da carbonila, ou pode estar ligado até a 3. Então, se um desses hidrogênios for substituído por radical orgânico com carbono, ela é monossubstituída. É igual a gente tem aqui, ó. Olha, a carbonila ligada ao nitrogênio.
O nitrogênio manteve um hidrogênio. Então quer dizer que um só saiu. Então ele é monossubstituído. Esse aqui, ó, eu tenho a carbonila ligada ao nitrogênio, mas não tem hidrogênio nenhum mais. Ou seja, os dois hidrogênios que estavam ligados a ele foram substituídos. Então ele é dissubstituído. Certo, né? Então você lembra, a amina pode substituir os 3 hidrogênios, classificá-las em primária, secundária e terciária. A amida pode substituir os 2 hidrogênios, classificá-la em monossubstituído ou dissubstituído. Os nomes são sugestivos, né? E o nome, professor? O nome é o seguinte: a sua cadeia onde você tem a carbonila, que é a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, será a principal. Então aqui, ó, essa é a minha cadeia principal. Se eu quisesse numerar, eu numero. Lógico que o da carbonila vai ser o carbono 1 e esse aqui vai ser o carbono 2. Ali eu não precisava numerar porque não tinha nenhuma ramificação nela. Esse grupo aqui, ó, que substituiu o hidrogênio, vai ser considerado como radical. E eu não vou colocar número, eu vou indicar onde ele está ligado. Ou esse grupo aqui considerado como radical está ligado a quem? Ao nitrogênio. Então eu coloco aqui, ó, N-etil. Então, no nitrogênio, eu tenho ligado a ele um grupo etil. O que é um grupo etil? Que tem 2 átomos de carbono. Não é isso? Pronto. Agora eu vou para a cadeia principal. Ó. Et, de 2 carbonos. An, de ligação simples entre eles. Amida, que eu tenho a função. Entendeu? Então, ó, aquilo que estiver ligado ao nitrogênio não recebe número, recebe a letra. N-etil. N-metil, que significa que aquele grupo está ligado diretamente ao nitrogênio. Igual aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Vou colocar aqui, ó. Selecionando a função. E o carbono da função entra. Aqui ligado ao meu nitrogênio. Esse é o meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então aqui, ó, eu tenho mais de um grupo. Por quê? Porque na minha cadeia principal, que é a cadeia da carbonila, eu tenho uma ramificação. Eu sei que ela está ligada ao carbono 3. No nitrogênio eu tenho 2 grupos. Esse daqui e esse aqui, ó, né? E os 2 estão ligados ao nitrogênio, então eu sei que eu não vou indicar a posição. Vamos lá. N-metil, ou seja, um grupo metil ligado ao nitrogênio, que é esse aqui. N-etil, outro grupo ligado ao nitrogênio, que é o etil, que está aqui. 3-metil, aqui eu já usei número. Por quê? Porque esse metil não está ligado ao nitrogênio. Ele está ligado à cadeia principal ali no carbono 3. Então eu estou falando desse aqui, ó. Certo? But, 4 átomos de carbono, minha cadeia principal. An, ligação simples entre eles. Amida. Então, se você tivesse lá, ó, butanamida, o que você ia fazer? 4 átomos de carbono, ligação dupla com oxigênio ligado no nitrogênio. Beleza. Aí eu te falo, N-metil. Opa, eu vou lá no nitrogênio e coloco uma ligação com metil, que é o CH3, um carbono só. N-etil, outra ligação do nitrogênio, agora com etil, CH2, CH3. Beleza. 3-metil. Opa, esse já é na cadeia principal ali, onde eu tinha colocado o butanamida. Né? E no carbono 3 vou lá e coloco outro metil. Então, mesmo que você não pratique, que não é aconselhável, né? Vai praticar, você já tem uma noção de como montar isso. Não estranhe esse N indicando a posição desse grupo. Está indicando para você aonde ele está ligado. Fácil demais, né? Aplicações das amidas, inúmeras sínteses orgânicas. Fabricação de poliamidas, uma que a gente conhece muito, que é o nylon. Olha só o nome, poliamidas. São vários grupos que contêm amida, um ligado no outro. Quando a gente falar de polímeros, a gente vai ver melhor isso aí. E as amidas, elas são raramente encontradas na natureza, tá? Normalmente elas são sintetizadas, ou seja, fabricadas em laboratório, através de reações orgânicas aí. Nitrocomposto. O que é o nitrocomposto? Isso aqui é menos cobrado, mas é bom você saber. Nitrocompostos são aqueles derivados de uma reação de um composto orgânico com ácido nítrico. Quem que é o ácido nítrico? HNO3. Que normalmente a gente separa ele assim, ó. HONO2. Tá vendo? Ó? Um hidrogênio, um nitrogênio, 3 oxigênios. Aqui é a mesma coisa. Por que eu estou te mostrando isso? Porque esse grupo hidroxila vai reagir com um composto orgânico para formar, às vezes, água, às vezes álcool, ou outra coisa assim. E o NO2, que vai caracterizar para a gente o nitrocomposto. Então eu vi lá, ó, NO2 ligado em radical orgânico é um nitrocomposto. O nome é fácil. Isso aqui, ó, a gente chama de quê? Nitro.
ligado a um átomo de carbono, nitrometano. Esse aqui, ó, o grupo nitro ligado a 3 átomos de carbono, nitropropano. Esse 1 aqui, como eu sempre falo com vocês, não era obrigatório aparecer, porque tudo que não fala número, eu sei que está no carbono 1, que nesse caso poderia ser esse ou esse, não é? Agora, se tivesse no 2, não, eu era obrigado. 2 nitropropano. Muito fácil, né? É o caso daqui, ó, 2 nitropropano. Esse 1 é opcional, agora o 2 não. Tá bom? Porque se você não coloca, eu acho que está no 1. E aqui, ó, esse aqui é um composto muito conhecido, que é o trinitrobenzeno. Olha só, aqui, esse composto aqui, ó, se vocês imaginarem, sem esses grupos nitro, e não estranho dele estar ao contrário, ó, porque isso aqui indica que é o quê? Que é o nitrogênio ligado ao carbono. Se eu coloco aqui NO2, você tem a impressão que é o oxigênio ligado ao carbono, e não é. É o nitrogênio ligado ao composto orgânico, então aqui só está invertido. Então vamos lá. Esse aqui, ó, é o tolueno. Tolueno é quando você tem um anel aromático ligado ao CH3, tá bom? Então, se eu nomear só os grupos nitro como ramificação, o metil aqui no 1, né? 2, 4, 6. 2,4,6 trinitro tolueno. Quando eu falo tolueno, eu já estou englobando esse grupo aqui no meio, tá? Agora, se eu não englobar, eu vou chamar só de benzeno. Benzeno é só um anel aromático. Aí eu coloco o quê? 1 metil, beleza, 2,4,6 trinitrobenzeno. Entenderam o que eu quis dizer? Se eu falar benzeno, eu estou falando só isso aqui. Se eu falar tolueno, é o anel aromático com CH3. Aí eu preciso nomear só os outros. Eu não posso deixar de indicar nada que tem na minha estrutura quando eu vou dar um nome. Tá? E esse 2,4,6 é o trinitrotolueno, que a gente conhece como TNT. Uma das principais aplicações dos nitrocompostos é justamente o quê? Os explosivos, tá? TNT, que vai produzir também dinamite, por aí vai. Outra função nitrogenada aí, as nitrilas, que são derivadas do ácido cianídrico, tá? Antes do cianídrico, você pode lembrar também do cianeto, que é justamente esse daqui que a gente está vendo, ó. O cianeto, como o carbono realiza 4 ligações e o nitrogênio 3, para eles estarem estáveis aqui, ó, tem que ter uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Não se esqueça, porque se tiver alguma coisa perguntando sobre ligação pi, sobre hibridação, isso é importante. Mas ele será representado simplesmente assim, ó, CN. Aí você imagina comigo, né? Poxa, professor, CN é isso aqui, ó. Não é, porque você sabe que o carbono tem que ter 4 ligações e o nitrogênio tem que ter 3. Então isso aqui é uma ligação tripla. Beleza, 2 ligações pi, esse carbono, ele é sp. Tá bom? Tá vendo? Que as coisas às vezes não aparecem, mas vocês têm que ter uma noção. Tá bom? Então são compostos derivados do ácido cianídrico, HCN. E aqui tem alguns exemplos de nomenclatura. Então lembra que isso aqui, ó, o próprio nitrila já tem um carbono. Então contando com ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pentano nitrila. Tá vendo? Como se fosse um hidrocarboneto, finalzinho OI, mas indicando que tem um grupo nitrila. Muito fácil, né? E esse aqui, ó, cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho uma ramificação no 3 metil, que aqui só tem um carbono. Cadeia principal, 4 carbonos, isso aqui é um 4, ficou parecendo 1. But, ligações simples, e aqui eu indico para vocês que tem uma nitrila. Beleza? Então, como o CN- é chamado também de cianeto, isso aqui pode ser chamado de cianeto de isobutila. Como assim isobutila, professor? Se eu considerar isso aqui, ó, tudo como um radical só, quando a gente viu lá de nitrocarbonetos falando sobre os radicais orgânicos, considero que eu li tudo como uma coisa só. O isobutila, lembra que eu falei com vocês? Isopropil, rabinho de peixe com 3 átomos de carbono. Rabinho de peixe seria isso aqui, ó, né? Aquela bifurcação. Isobutil, rabinho de peixe com 4. É o que eu tenho aqui, ó. Então, cianeto, indicando esse aqui, de isobutila. Tá lá. Aqui seria o cianeto de butila. Butila normal, 4 carbonos em sequência. Muito fácil, não é isso? Aqui, ó, tem algumas questões para a gente finalizar isso aí. A epinefrina, conhecida como adrenalina, curiosidade, tá vendo? Tudo que termina com ina é que pertence à função amina, ou que apresenta uma função amina. Vocês conhecem algumas coisas com isso? Cafeína, nicotina, cocaína, não é?
tudo que termina com ina já está indicando para você que tem nele um composto amina. São compostos que vão ter propriedades parecidas, né? Heroína, tudo com ina. Então vamos lá. A epinefrina, conhecida como adrenalina, fabricada pelo próprio corpo humano, age como hormônio, cuja ação é de euforia, principalmente nos momentos de emoções fortes, como pular de paraquedas. De acordo com a sua fórmula estrutural, está aqui representado, possui as seguintes funções orgânicas. Gente, já falei, já teve uma aula sobre isso. Não tem como você não saber identificar a função orgânica se você quer passar em alguma coisa. Tirar uma boa nota no Enem e passar em vestibular. É completamente cobrado, tá? Então, quais são as funções orgânicas que nós temos aqui? Olha o nitrogênio aqui, ó. Esse nitrogênio caracteriza uma função amina. Por quê? Porque está ligado a 2 átomos de carbono. Então, isso aqui seria até, aproveitando, uma amina, lembra? A amina não tem bola, que não tem ligação dupla com oxigênio. Uma amina secundária. Perdeu 2 hidrogênios, mantém 1. Ótimo. Amina secundária. O próprio nome, a adrenalina, já indica isso pra gente. Beleza. O que eu tenho além disso? Uma hidroxila. Quando eu tenho uma hidroxila, eu olho onde ela está ligada. A um carbono saturado, que não faz ligação dupla, não é aromático nem nada. E isso aqui é a função que você não pode esquecer. Isso aqui é um álcool, né? E aqui eu tenho outras hidroxilas, porém essas hidroxilas estão ligadas a um carbono aromático. Não é isso? Ligadas a um carbono aromático. Isso aqui é chamado de quê? Fenol, né? Então, quais são as funções que nós temos aí? Ó? Nós temos fenol, amina e álcool. Letra C. Bom, não esquece disso. Hidroxibenzeno, professor? Hidroxibenzeno é como nós nomeamos os fenóis, mas não é o nome da função. Ele não perguntou o nome, ele perguntou a função. Hidroxibenzeno não é função, hidroxibenzeno é nomenclatura, colocar nome. Muito fácil, né? Então tá vendo, gente? Não pode deixar de saber as funções. Esse aqui, ó, quis trazer para vocês para um pouquinho diferente. A indústria química da borracha utiliza várias classes de compostos como antidegradantes, que são antioxidantes e anti-ionizantes. Esses compostos desempenham uma função importante, porque protegem a borracha natural ou sintética dos efeitos danosos da exposição à atmosfera e à luz do sol. Os antioxidantes retardam a oxidação da borracha. Antioxidante. Os anti-ionizantes também são utilizados em combinação com a borracha insaturada quando tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, se você lembra disso, para evitar a reação com o ozônio da atmosfera, que provoca fissura na superfície do composto de borracha. Um dos intermediários mais importantes na síntese desses antidegradantes está representado a seguir. Está aqui representado. Ó. A nomenclatura correta desse composto é... O que nós temos aqui? Ó? Você vai identificar, professor, tem 2 aminas aí. Tem 2 aminas. E esses nomes aqui, ó, você pode não reconhecê-los, mas você tem que buscar uma forma mais correta de nomear isso. Como você identificaria o nome relacionando com a estrutura melhor? Certo? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem esse nitrogênio no meio, ligado a 2 anéis aromáticos, que a gente sabe que a gente nomeia como radical, então isso aqui a gente chama de fenil, não é isso? Como são 2, a gente vai chamar de quê? Difenil. Ótimo. Então, difenil e amina a gente já sabe aqui, ó. Difenilamina. Quando eu coloco aqui, ó, difenilamina, eu nomeei isso aqui, ó. Mas é aquilo que eu falei com vocês, eu não posso deixar nada de fora. Porque se eu tivesse o nome, eu teria que montar a estrutura, né? Então, se o nome fala ali difenilamina e fala para você monta só isso aí. E não é só isso, porque aqui tem o nitrogênio, né? E aí, o que a gente faz? A gente considera um desses aqui, ó, para numerar. 1, 2, 3, 4. Ou se eu viesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz. Então, no carbono 4 de um desses anéis, eu tenho uma outra amina. Só que aqui ela já não é mais, vamos dizer assim, cadeia principal. Essa aqui é a minha principal. Então, isso aqui vai virar ramificação. Quando eu tenho um grupo amino, NH2, como ramificação, ele não chama mais amina. Eu mesmo já falei. A gente nomeia amino. Então, lá no carbono 4, de um desses anéis, eu tenho um grupo amino. O que é o grupo amino? NH2. Por que 2? Porque o nitrogênio vai estar ligado já ao carbono. Certo? Uma amina primária. Aqui seria uma amina secundária, ligada aos 2 carbonos. Então, pronto. Ó, 4-amino difenilamina. Então, ó, você tem que ver. 4-amino de benzilamina. Benzil
é esse grupo aqui, ó. Puta, tô bom para desenhar, né? Benzil é esse grupo aqui, ó. É um anel aromático ligado ao CH2. Esse CH2 estaria ligado ao nitrogênio, que aí não seria fenil, seria benzil. Então, exclui. Exclui aqui, né? Um amino de benzilamina. De novo, benzil. Não tem benzil aqui, tá? Ficaria ali já entre a letra B e a letra C. 4-amino de fenilamida. Aqui não tem nem amida, viu? Então, às vezes, pela eliminação, você consegue chegar naquilo que você quer. Última questão aí, ó. No início de 1993, os jornais noticiaram que quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. A classificação e o caráter químico dessa amina são, respectivamente, essa é boa, tem um nome, e eu estou te perguntando alguma coisa sobre estrutura que você pode identificar simplesmente pelo nome ou você pode montar. E eu vou montar aqui para você, ó. Amina, eu sei que tem que ter o quê? O nitrogênio. Etilfenil, tem 2 radicais ligados nele. Um é o etil, CH2, CH3. E o outro é o fenil, que é como o anel aromático é nomeado como radical. Professor, 2 grupos, o nitrogênio faz 3 ligações, então tem um hidrogênio aqui. Exatamente. Esse seria o etilfenilamina. A pergunta é, qual é a função que isso pertence? Qual é a característica dessa? As aminas, é até importante que eu não falei com vocês, o nitrogênio é da família 5, faz 3 ligações, sobra um par de elétrons sem se ligar. Esse par de elétrons ataca o hidrogênio da água e aí a água forma OH-. Então, quando falar de amina, vocês vão saber, depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, mas é bom falar agora, que as aminas elas têm características o quê? Básica, devido ao par de elétrons não ligantes, que não realiza ligações do nitrogênio, certo? Então as aminas são básicas. Teve até uma questão do Enem que caiu falando que aqueles mau cheiro do peixe que eu falei que vocês dão são causados pelas aminas, que são substâncias básicas. Como que eu posso remover esse cheiro? Lavando com água? Não. O que combate aquilo que é ácido? Que é básico? Um ácido, né? Então eu posso lavar com vinagre, né? Que é uma substância ácida, para neutralizar. Mas voltando. E a amina? Como que essa amina seria classificada? Olha, o nitrogênio perdeu 2 hidrogênios, está ligado a 2 grupos orgânicos, então ela é uma amina secundária. E como a amina tem característica básica, a resposta vai ser a letra E. Morreu Maria. Lembra disso? Eu falei com vocês. Nos compostos orgânicos, quem são ácidos? Fenóis e ácidos carboxílicos, claro. Quem são básicos? As aminas.